Olá, físios! Eu sou Luciana Sena, sou fisioterapeuta há 18 anos e estou aqui hoje para me apresentar para vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. E talvez você hoje esteja assistindo esse vídeo depois de um plantão, ou se preparando para mais um plantão, ou contando as horas, os minutos para você poder descansar, ou depois do almoço, ou no meio da madrugada. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que quase ninguém fala quando a gente escolhe a fisioterapia hospitalar. Quando a gente entra na faculdade ou vai para o estágio e se apaixona por fisioterapia respiratória, ou fisioterapia UTI neonatal, pediátrica ou adulto, a gente acha o máximo dar plantão, né? Colocar o jaleco, ir para o hospital, discutir paciente, ver que as suas condutas, uma boa parte das vezes, melhora o quadro do paciente ali quase que instantaneamente, né? E você sente aquela satisfação, pô, resolvi uma telectasia do paciente, ou aquele paciente que estava super secretivo, com uma rolha, eu cheguei no plantão e eu que resolvi, eu que ajudei ele a respirar melhor, né? Uma sensação maravilhosa de dever cumprido. Eu já vivi isso, eu sei bem como é. E aí você tá no plantão, uma escala hospitalar, e você quer estudar mais sobre aquilo, quer fazer um curso mais aprofundado, estudar melhor a parte de gráficos, né? Fazer um curso com aquele cara que você tem como inspiração. E aí você se depara com cursos mais caros. E aí como é que você vai fazer para pagar esse curso, né? E você procura um outro vínculo para pagar esse custo. Aí você começa a se deslocar de um vínculo para o outro. Aí percebe que se você tiver um carro vai ser mais fácil. Aí você compra um carro. Parcela ele às vezes de 60 vezes. Aí você começa a trabalhar 24, 36 horas, porque você faz troca e precisa folgar para fazer o curso. Ou até mesmo para viver, né? Ir para um aniversário, namorar, ir para uma praia, viajar, né? E de repente você vê a sua vida girando em torno de 2, às vezes 3 escalas, né? E você está cansado demais e cada vez descansando menos, né? Quantas vezes eu saía do meu plantão noturno e ia resolver coisas da vida, né? Como comprar um material escolar, levar meu filho para o futebol, eu mesma ir para o médico, porque a vida ela acontece durante o dia e não à noite. E aí eu não podia dormir. E aí eu só ia dormir de noite, depois de ter dado 36 horas, na noite, depois de ter saído de plantão. Aí, contando assim, dá 48 horas. E o pior é que a gente acha isso normal, porque a gente vê tanta gente nesse mesmo ritmo, que a gente acha que a gente tá vivendo uma vida normal. E a fisioterapia hospitalar é uma ótima porta de entrada profissionalmente. Profissionalmente, assim, falando, né, para você ganhar a tão falada experiência que o mercado de trabalho exige, né, e ganha uma segurança financeira aparente. Isso se você trabalhar em um vínculo CLT, né, para você ter direito a férias, FGTS, 13º, porém tá cada dia mais difícil um vínculo CLT. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui em Salvador, a maior parte dos hospitais admitem fisioterapeutas como pessoa jurídica. Aí você pensa, se eu aguentar mais um pouquinho, né? Até eu terminar de pagar meu carro, ou até eu dar a entrada no meu apartamento. E aí a gente vai dando desculpas e caindo cada vez mais na cultura do sacrifício na área de saúde. A gente que cuida tanto dos outros, a gente esquece de cuidar da gente mesmo. Então existe uma romantização assim desse cansaço, né, na fisioterapia, porque é cada vez mais comum a gente encontrar pessoas assim e ocupando esse mesmo lugar que a gente está, né, achando que é normal dar plantão assim desse jeito e trabalhar tanto, ir de um para o outro, de outro para um. Só que assim, isso não acontece só com pessoas que estão recém-formadas, com 2, 3 anos de formados. Acontece com pessoas que estão há 15, 20 anos na fisioterapia. Eu já vivi isso de perto. Eu trabalhava em 2 hospitais e em média, na semana, eu dava 3 plantões de 24 horas, né? E algumas vezes 36 horas. E aí, às vezes, eu abria assim, o aplicativo o grupo às 6 horas da manhã e tava lá o colega, por motivos de força maior, não poderia comparecer ao plantão. Ou estou com febre desde 3 da manhã, não vou poder ir para o plantão. Aí você pensa, meu Deus, hoje que eu ia descansar, não vai dar para descansar.
Então eu não tinha um tempo de recuperação física. Chegando em casa, ainda tinha que me dar conta do meu filho, da minha casa. E nessa correria toda, acabava que a minha vida pessoal ela ia ficando de lado. Não saía para me divertir, não saía para comer algo fora, para visitar alguém, né? Porque eu chegava do plantão, dormia porque eu chegava do plantão e no outro dia eu ia dormir cedo porque eu tinha que dar plantão de 24 horas de novo. Eu chegava lá no plantão e dobrava. E eu achava que esse problema era comigo, era eu que não sabia aproveitar direito aquelas folgas, né? E que eu precisava ser mais forte, porque às vezes eu abria o Instagram e tava lá gente com a mesma rotina que eu, indo pra festa, né? Indo pra praia, tendo uma vida social super ativa, e eu só pensava em dormir, eu só queria dormir. Aí veio a pandemia, né? Eu acho que a pandemia mudou a vida de muita gente. E aumentou a sobrecarga de trabalho, a gente trabalhando cada vez mais tenso, com medo. E eu já dando sinais, né? O meu corpo dando sinais de que eu tava muito cansada. E acabei adoecendo. Tive Covid, fiquei internada 28 dias e 4 meses afastada. E todo esse tempo, ele foi suficiente para eu repensar a minha vida, a minha carreira profissional. Então, foi quando eu percebi que não era falta de amor pela fisioterapia, era o modelo em que eu estava trabalhando que estava me adoecendo. E eu precisava mudar aquela realidade, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. E talvez seja o seu caso, talvez você também esteja sentindo isso e ainda não conseguiu dar nome, né? E tenha certeza, o nome disso não é preguiça, não é fraqueza, não é ingratidão pelo que você tanto pediu, que era um trabalho no hospital e agora você estava se recusando a trabalhar lá. Não é uma ingratidão, é o seu corpo e a sua carreira perdendo um outro formato. Então existe fisioterapia, existe formas de você ganhar dinheiro da fisioterapia fora do plantão, fora de hospital. Então foi quando eu comecei a procurar um vínculo para trabalhar com pediatria em clínicas. E assim, gente, network é tudo nessa vida, viu? Assim como o seu perfil profissional, né, que você começa a construir, às vezes desde a faculdade, ele deve ser construído de forma íntegra e em qualquer lugar que você passe. Você precisa demonstrar em qualquer lugar que você vá que você é um bom profissional, que você é uma pessoa competente, que você é uma pessoa responsável, né? Porque isso pode te levar a lugares inimagináveis. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu estava procurando um vínculo para trabalhar com pediatria em ambulatório, a minha supervisora da UTENEL, que eu já trabalhava, que já era minha chefe, ela estava montando uma clínica pediátrica. E assim, em um bate-papo informal na copa do hospital, ela me chamou para trabalhar comigo. Com ela fez: Lu, você quer trabalhar lá na clínica? É assim, assim, assado. E juro, gente, que foi algo assim tão inesperado para mim. E que foi desse jeitinho, assim, um bate-papo. E que ela me fez a proposta de eu trabalhar com ela. Por quê? Porque ela já me conhecia profissionalmente e sabia o quanto que eu era responsável e dedicada ao meu trabalho. Então, o que eu fui fazer? Porque eu aceitei a proposta. Eu fui estudar para atender. Porque eu não tinha experiência com neuropediatria. Queria muito trabalhar, mas eu não tinha experiência nenhuma. Então, mas ela confiou em mim. Por que ela confiou? Porque ela sabia o quanto que eu era estudiosa. E eu fui estudar primeiro as patologias mais comuns desse universo da neuropediatria. E depois eu pensei, eu vou chegar lá na casa da família, porque era atendimento domiciliar. Eu vou fazer o quê? De mãos vazias, né? Pensei assim. Mas eu fui assim mesmo. E chegando lá na casa do meu primeiro paciente, eu fiz: pronto. E agora? Começa por onde, né? O ideal é sempre começar pela avaliação, e foi o que eu fiz. Fui conversando com a mãe, começando pela avaliação, criando vínculo com aquela criança, que é muito importante. Se você não estiver vinculada com a criança, nada acontece, né? E durante a avaliação, pensando, né, em como eu poderia atendê-lo no dia seguinte. E saí do atendimento e fui para casa estudar, né? E nas minhas pesquisas aparecia muito sobre alguns métodos, né? E um método que aparecia muito para mim era o Bobat, que usa muito a bola suíça, né? Então eu disse: pô, a bola. E como eu já tinha sido instrutora de Pilates e tinha tido um estúdio de Pilates, algumas coisas eu tinha guardado. E eu tinha 2 bolas suíças, né? Eu fiz: por que não? É por aí que eu vou começar. É esse aí que vai ser o meu caminho. Então, mergulhei nos estudos da bola suíça. E engraçado é que aparecia muito conteúdo sobre bola suíça em uso de adulto,
né, apesar do método Bobat difundir o uso da bola suíça na neuropediatria. Mas se você colocar aí para pesquisar, você vai encontrar pouca coisa sobre o uso da bola suíça na neuropediatria. Então eu fui estudar e fui começar a desenvolver o meu atendimento de forma segura, uma segurança clínica. E fui criando a minha forma de avaliar esse paciente em uma metodologia baseada no raciocínio clínico. E pensei, bom, é por aí que a fisioterapia vai ser mais sustentável para mim. E hoje, o que eu quero fazer... Então, primeiro eu fui estudar as patologias, né, mais comuns nesse universo da neuropediatria, e depois eu pensei, eu vou chegar na casa dessa família de mãos vazias. Eu pensei assim, e fui assim mesmo, né, de mãos vazias. Chegando na casa do primeiro paciente, eu pensei, pô, e agora? Começo por onde? Né? Então, eu não sabia por onde começar. Fui criando vínculo primeiro com a criança, né? Avaliando a criança e pensando, né? Enquanto eu avaliava, como eu poderia atendê-la, qual seria a melhor forma de atendê-la no dia seguinte. Aí fui para casa estudar. E nas minhas pesquisas aparecia muito sobre o Bobat, né? Que é um dos métodos mais usados para atender crianças portadoras de neuropatias. E no Bobat, uma das coisas que falavam muito é sobre o uso da bola, né, da bola suíça. E eu tinha já 2 bolas suíças, porque eu já tinha tido um estúdio de pilates, já tinha trabalhado muito com a bola suíça, mas para uso em adultos. Aí eu pensei, bom, esse aí vai ser o meu caminho, né? E mergulhei nos estudos muitas madrugadas estudando, e foi quando eu me encontrei na neuropediatria, né? Foi quando eu comecei a atender com segurança clínica e quando eu comecei a desenvolver o meu raciocínio clínico. Não foi uma mudança fácil, né? Porque a visão de um plantonista de UTI que quer que as coisas se resolvam assim, não é assim que acontece na neuroped, mas foi uma construção. Mas foi a primeira vez que eu senti que a fisioterapia podia ser sustentável e podia ser rentável, né? Hoje, o que eu quero fazer é ajudar fisioterapeutas a conquistarem um espaço na neuropediatria, construindo uma carreira sustentável e melhor remunerada fora do plantão, porque é possível. E eu sou a prova disso. E assim, não é uma promessa rápida, tá, gente? É uma promessa de construção. Não é um atalho, né? Não tenho como dizer assim, ó, vai por aqui que vai dar certo em dias. É clínico, é estudo, é prática, é dedicação. Mas com certeza vai te levar a um lugar assim em que você vai se colocar e que ninguém vai te tirar. Então, se você sente que a fisioterapia pediátrica, neonatal, hospitalar, já não faz mais sentido do jeito que você está, se você ama a profissão, mas não quer adoecer por ela, esse canal é para você. Então se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos, tá joia? Ou qualquer coisa, manda para um outro fisioterapeuta que você conhece e que esse vídeo faça sentido para ele. Aqui eu vou falar sobre a carreira profissional do fisioterapeuta, sobre cursos, sobre fisioterapia, qual é o melhor, qual que não é, né? Livros voltados para a nossa área da neuroped, sobre neuropediatria de uma forma geral, sobre a vida real de um fisioterapeuta plantonista na PED, na UTI neonatal, e um fisioterapeuta real na neuroped, né? Aqui a gente fala de fisioterapia real. Beijão, até o próximo.